Rita, o nosso propósito é exatamente favorecer o protagonismo do orientando, né, na construção do seu projeto de escolha com experiências vivenciais que proporcionem uma decisão bem fundamentada. As experiências vivenciais são o norte do nosso trabalho. Uma experiência como essa, virtual, à distância, quando a gente vivencia com adaptações, mas não permite que eles botem a mão na massa junto com a gente. Então, a gente está criando recursos para isso. Como o propósito aqui já que as famílias estão em torno do mundo digital com seus filhos, com uma série de limitações para adentrar no universo lá fora, então vamos oferecer um espaço para contemplar algumas ansiedades e questionamentos dessas famílias, para a partir também desse momento eles poderem caminhar juntos com algumas estratégias distintas. E aí tem um slidezinho aqui que eu quero compartilhar com vocês. O que é a escolha profissional? O que é que essa escolha profissional representa? Vamos contextualizar um pouco. Na verdade, a gente vive uma realidade onde as pessoas estão muito preocupadas com o curso que seu filho vai escolher, né? Mas quando as pessoas estão diante de uma escolha profissional, o jovem está diante de uma escolha profissional, o que é que ele, na verdade, está se perguntando? O que é que me move para o mundo? O que é que eu vou ser? E quem eu não quero ser, não é? Essa digamos, é o princípio de base. A quem é que eu vou me dedicar? A que eu vou me dedicar? Então, tudo isso gera uma série de ensaios sobre a minha atuação futura e o meu comportamento no mundo, certo? Esse é o momento, todo mundo sabe, assim, quem tem filho sabe, né, que a adolescência é um momento de muitas mudanças em todos os sentidos. Mudanças biológicas, mudanças fisiológicas, mudanças sociais. Há uma rede de repertório aí se abrindo do ponto de vista social, afetivo, relacional, muitas descobertas em diferentes cenários, e a escolha profissional é algo que mobiliza muitas mudanças, não só para a vida desse adolescente, como também para a vida da família, e representa também algumas rupturas. Por que rupturas? Porque, na verdade, há um rompimento com uma trajetória de vida onde ele vem seguindo sempre o papel de estudante, ele tem um determinado lugar nessa família, e passa a ter uma condição diferenciada, onde é exigido dele mais autonomia, discernimento, utilização, agora, para a próxima tela, que eu queria compartilhar com vocês, utilização de critérios que muitas vezes ele não tem essa dimensão de como utilizar esses critérios. Quais são os critérios de escolha para realizar a escolha profissional? Então, será que ele está considerando a trajetória de vida, tanto ele como vocês, pais, né? Seus vínculos e seus sistemas de referência? Será que ele está dirigido para o autoconhecimento, para uma percepção mais apurada de suas habilidades, de suas competências? Ou será que ele está muito focado no cenário de mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, existe um olhar para dentro, que é mais para características de personalidade, habilidades, interesses, motivações, o que me move de fato para a vida, num contexto mais amplo, para depois a gente pensar em cenários profissionais, para pensar em mercados, são valores e fatores que a gente vai agregar. Mas que muitas vezes o critério eleito muitas vezes o olhar para fora primeiro. Vamos olhar para os cenários, para os mercados, profissões do futuro, quem está empregando, né? E aí esse autoconhecimento e essa percepção da trajetória de vida, do que a gente vem construindo, e aí desses sistemas de referência, onde a família entra com uma representatividade muito grande, às vezes vão ficando de lado, né? Mais adiante a gente até vai retomar um pouquinho mais isso. Tem uma outra coisa importantíssima, que os próprios sistemas de referência, a depender de como essa família se coloca,
esse jovem vai desenvolver um maior ou um menor comportamento exploratório. E isso não começa, gente, no terceiro ano, nem no ensino médio. Muitas vezes, esse comportamento exploratório, que é a capacidade de explorar informações, tanto no que se refere a esse olhar para dentro de si, desenvolvendo uma percepção mais apurada sobre habilidades, sobre competências, sobre interesses, sobre coisas que me atraem. Esse comportamento exploratório não é só a exploração do que está no exterior, no mercado de trabalho, mas também esse olhar mais introspectivo. Todas essas referências vão dando uma condição diferenciada e vão trazendo elementos para uma tomada de decisão mais fundamentada. E aí o lugar das famílias, né? Que a gente já está assim bem entrando no tema da noite, né? Bem próximo de vocês enquanto protagonistas dessa noite. Então a gente sabe que as famílias elas têm diferentes padrões de comunicação e interações, né? Cada família funciona de uma forma específica, caracterizando até os estudiosos de família começam a fazer uma caracterização de alguns modelos, né? Então a gente fala assim das famílias que são mais aglutinadas, ou seja, todo mundo tem que estar sempre muito perto, todo mundo tem que fazer as mesmas coisas, procuram que as pessoas façam as mesmas escolhas, procuram sempre compartilhar os espaços. Tem as famílias mais competitivas, que têm a competição como o motor das relações. Tem as famílias mais protetoras. Tem as famílias mais preocupadas, mais voltadas para essa questão do futuro. E o que é que meu filho vai encontrar lá adiante com essa escolha, né? Tem eventos e situações que impactam também nesses padrões de interação, né? Às vezes as famílias têm uma determinada vivência nessa trajetória de vida, por exemplo, uma perda, uma situação como essa que nós estamos vivendo, que é um fenômeno mundial, que mexe com os recursos adaptativos das famílias, né? Tem algumas famílias que numa situação como essa não estão sentindo o peso de estarem juntas, nem estão aproveitando dessa oportunidade para estar mais juntos, porque isso de alguma forma já era exercido. Mas, em contrapartida, existem tensões relacionadas à vivência socioeconômica, à vivência de trabalho, às interrupções. Então, tudo isso que a gente vivencia, uma série de eventos, existem eventos e situações que impactam nos padrões de funcionamento familiar e que mexem com essa plasticidade, com essa adaptabilidade que a gente carrega como recurso, né? E que é tão importante da gente oportunizar essas vivências para os filhos, em função do que isso vai representar lá adiante para a tomada de decisões, né? Os níveis de plasticidade, a gente pode pensar que a gente, na plasticidade aí, como uma massinha de modelar ou como uma grande bola de borracha, né, de soprar, que a gente puxa, que é a famosa resiliência. Numa situação de tensão, a gente puxa, estica a corda, mas tem alguns padrões e algumas formas de funcionamento que faz com que a gente, apesar de estar com a corda esticada, tenha uma capacidade de readaptação, né? E tem algumas pessoas que, diante de situação de tensão, surgem sintomas, né? E sintomas, respostas sintomáticas à vida, como a ansiedade, como o humor deprimido, como os transtornos relacionados, por exemplo, ao pânico, por algumas situações como essa que a gente está vivendo. Então, tem uma série de sintomas que podem aparecer, né? Sintomas somáticos, né? O corpo fala e temos alguns órgãos de choque. Então, esse funcionamento familiar, a dinâmica, digamos, mais emergente e mais presente ao longo da vida, determina, sim, o grau de influência que a gente tem sobre a construção da identidade vocacional dos nossos filhos. E é importante ver qual é o ponto de partida de vocês junto a esses jovens, a esses filhos que estão
diante da escolha profissional. Porque muitas vezes a gente, quando está diante da escolha, as mães até olham para a gente, e os pais, né, Adriana? Muitas vezes encontrando no consultório, coitadinhos, não é? Eles estão tendo que escolher com 17 anos, 18, né? É terrível, né, essa situação. Mas, assim, com pena. Aí eu costumo pensar que é uma oportunidade. A gente está realmente A gente num termina, sistema. desculpa, Ana, devolvendo a pergunta, né? Termina. Exatamente. A gente está realmente num sistema educacional onde há muitas cobranças e muitas pressões para desempenho, e é como se a escolha entrasse como mais um fator de pressão. Mas talvez se a gente mudar um pouco a rota de funcionamento, tanto do funcionamento pedagógico, como também dessa perspectiva de educação para a carreira, a gente vai plantar mais estímulos ao longo da vida e mais adiante, daqui a pouquinho a gente vai falar exatamente de quais são esses estímulos, para poder não ficar preso a questões como essa. Como evitar sofrimentos e instabilidades? Como garantir boas escolhas e bons resultados? Né? Tem gente, inclusive, que faz uma pergunta para a gente. Existe uma correlação já, estudos mostrando que fazendo uma orientação profissional, o meu filho vai ter uma garantia de boa escolha? Eu costumo dizer, baseado nos trabalhos científicos e nos artigos que são publicados sobre os diferentes estudos e as diferentes intervenções, que, na verdade, o que a gente faz a gente utiliza uma grande ferramenta para dar subsídios para uma tomada de decisão. Agora, se a pessoa tem uma estrutura de personalidade frágil, se nunca fez esse exercício de escolha, se não tem desenvolvido uma boa maturidade, se não consegue se engajar bem na proposta do processo, não tem garantia, não é? E primeiro, a primeira escolha é o ponto de partida, a entrada na universidade. Mas isso, a carreira, ela é construída ao longo da vida com novas escolhas, inclusive. Uma outra grande preocupação e outra grande pergunta é assim: e as influências? As influências, até que ponto eu posso influenciar? O que é que eu estou fazendo enquanto pai ou enquanto mãe que vai influenciar positivamente ou negativamente? Gente, desde o momento que os nossos filhos nascem, a gente influencia. A gente influencia com o que a gente diz, a gente influencia com as atitudes, a gente influencia com o que a gente não diz, né? A gente influencia com tudo que perpassa a nossa realidade. Somos um sistema de referência, as famílias são sistemas de referência. Crenças, valores, princípios são passados o tempo inteiro, independente de qualquer outro cuidado, né? E que bom que passamos isso mesmo, que não temos exatamente esse filtro, porque é importante também que a gente passe exatamente aquilo que nós temos como referência e como princípio. E uma outra coisa muito assim importante que pode aparecer de forma consciente ou inconsciente para as famílias é qual é a minha trajetória de escolhas. Quais foram os critérios que eu utilizei, eu, pai, mãe, para escolher minha profissão? Quais os meus níveis de satisfação pessoais? Quais foram meus sonhos, meus projetos? Sem dúvida nenhuma, na hora que um filho vai escolher uma profissão e começa a falar dessa questão, quer seja no ensino médio ou até antes, como eu tenho aqui em casa, que como o pai é médico, ele diz que vai ser médico e geneticista, já está até escolhendo a especialidade, provavelmente por todo o encantamento, né, que a medicina mobiliza o pai e a carreira do pai, a trajetória do pai. E é muito cedo para ele escolher a medicina com 11 anos, que dirá a especialidade. Mas quando a gente consegue falar disso já aos 11 anos de idade, é muito legal e muito importante pelas ponderações que a gente pode fazer ao longo da vida. Esse tema é das famílias, não é da escola só, nem é do orientador profissional no terceiro ano, né? Ele é das famílias. E, além de tudo,
qual é o legado familiar? Porque vocês sabem que muitas vezes existem legados que são muito explícitos, tem pessoas que chegam com verdadeiras trajetórias assim construídas, né? Então, uma determinada profissão está se repetindo já na terceira ou quarta geração, e as pessoas dizem, outro dia recebemos uma jovem, né, uma garota, num workshop, que ela dizia assim, eu já sou a quarta geração que terei que fazer medicina, né? Porque desde que eu me entendo de gente que eu ouço falar que, por conta de ter empatia, ser sensível e gostar de me comunicar, eu não vou deixar de atender ao legado familiar. Então, é claro que esse legado também é passado, independente de ser explicitado. E muitas vezes, né, ele é explicitado até pelo olhar retrospectivo que esse jovem faz para a sua história de vida, né? Basta que ele veja o álbum de família ocupacional, né? E de trabalho, que é uma coisa, que é um elemento que a gente trabalha, certo? Para cada um, isso vai ter uma representatividade. As famílias atualmente, gente, estão tendo um grande investimento, fazendo um esforço muito grande para um investimento de qualidade na formação educacional. Existe um grande foco na aprovação no Enem e demais seleções. Quando se entra no ensino médio, né, já existe um foco muito grande nesse sentido. E isso é um pouco preocupante, porque o primeiro e o segundo ano têm sido anos que a gente poderia investir mais nessa questão dos critérios relacionados à escolha profissional e pelo formato do sistema educacional que a gente está vivendo, os meninos entram no primeiro, no segundo ano, principalmente os que saem do nono para o primeiro, focando muito no Enem e nos demais processos seletivos, e com isso eles estão perdendo de vista esse momento muito valioso para ampliar esse comportamento exploratório sobre si, sobre as profissões. Isso poderia ser muito enriquecedor. Então, os pais já podem ajudar bastante se ajudarem eles a dividir esse olhar, não só com processo seletivo e desempenho para aprovação nos vestibulares, mas com critérios de escolha. Uma preocupação muito grande também com o percurso universitário, com a instituição que vai ser escolhida, e com isso o foco fica muito no futuro. E as questões do presente e da minha trajetória de vida, que eu preciso agregar para fazer uma escolha bem fundamentada e de qualidade, né? Existem também poucos recursos por conta dessa trajetória das famílias para explorar a temática da escolha e os fenômenos presentes, né? As famílias não têm tido muita oportunidade de trabalhar essa temática. Eles ficam, inclusive, às vezes, buscando a escola para promover as jornadas de profissões, alguns pais até participam como profissionais. Uma coisa importante que a gente tem tentado levar para as escolas é agregar à jornada de profissões palestras com os pais para trabalhar esses fenômenos emergentes nas famílias em torno da escolha. E para trabalhar um pouco mais com vocês essa perspectiva do que seria a participação efetiva da família no processo de escolha profissional, tem alguns autores mostrando a importância, não é? Assim, a gente não tem como fugir disso, de comunicação e apoio qualificado. E o que é apoio qualificado? É a gente se submeter a toda e qualquer escolha que os meninos estejam fazendo, não querer dar sua opinião, não, né? Nem é se submeter, nem é ditar, né? Dizer eu estou presente porque eu estou apontando e chamando a atenção para o que ele deve fazer, né? Para as profissões que estão em alta, né? Eu costumo dizer, o mercado é cíclico. Então, a gente não pode olhar para as profissões em alta se a gente não olhar para habilidades, interesses, motivações, competências, porque os círculos que acontecem em torno do mercado são enormes. E aí a gente sabe que tem uma determinada área que pode estar
em alta num determinado período e depois isso toma outras formas, né? As formas de expressão, as formas de inserção no mercado. Olha aí o que estamos vivendo, né? O que a gente antes só ofereceria numa instituição pedagógica, nós estamos oferecendo de forma online e fazendo essa ponte, essa parceria com vocês. Então, apoio qualificado, que os autores querem dizer, é exatamente a presença, o acolhimento, poder falar, inclusive, das inseguranças, das instabilidades, das incertezas, sem ter a preocupação de que isso vai desconstruir ou desmoronar o projeto de escolha. Eu ouvi uma mãe essa semana dizendo assim, eu vou participar do processo, embora o meu já esteja decidido, vai fazer direito. Do processo não, desculpe, do evento. Vai fazer direito. Eu costumo dizer para essas mães, observa junto com ele, discute. Isso é apoio qualificado. Por que ele vai fazer direito? No que é que ele está pautado? Quais são as áreas de interesse dentro do direito? O que é que está mobilizando e motivando se dirigir para essa área? Então, Ana, essas questões... Oi. estás ouvindo? E assim, é uma coisa bem, só rapidinho, desculpa lhe atrapalhar, mas eu acho que é importante, que às vezes esse exemplo, é para você beber água, que às vezes esse exemplo de que o pai não quer que mexa ali, deixa quieto. Eu escutei já de alguns pais que me procuram, a gente no consultório, e diz exatamente isso. Não, deixa quieto, ele já está lá, eu não quero nem, não vai para o workshop, eu não vou participar de palestra nenhuma, muito obrigada. E aí é esse cuidado que a gente precisa ter, né? E aí o deixa quieto faz com que eles se distanciem de alguns fatores que mais adiante podem culminar no grande incremento das taxas de evasão universitária. No Brasil, a gente tem uma taxa de evasão de 20% a 25%, considerando aí instituições públicas e privadas. É uma taxa elevada. Pronto. E a maioria das pesquisas mostram que o motivo dessa deserção dessa deserção universitária, é exatamente a falta de reflexão de alguns elementos que são assim fundamentais nesse processo de escolha, né? Então a gente teve recentemente até situações de pessoas que estavam engajadas em cursos universitários, alunas extremamente bem qualificadas, assim, muito engajadas do ponto de vista pedagógico, pessoas muito inteligentes, mas deixando cursos ditos renomados, né? Os cursos que são muito aclamados ainda pela sociedade, porque precisava refazer o trajeto, não estava se encontrando exatamente em termos de atualização de habilidades e de competências. Então, o grande mote para a intervenção é a comunicação e esse apoio qualificado. E o apoio qualificado passa por acolhimento, acolhimento aos sentimentos, acolhimento também às dúvidas, as necessidades que surgem, desafios e promoção de autonomia, né? Desafiar. Você já fez alguma pesquisa? Você já fez alguma... você gostaria de fazer algum curso? Você gostaria de desenvolver alguma competência para buscar, para tentar se aproximar dessa carreira que você almeja? Os desafios e a promoção de autonomia nesse sentido. E ações instrumentais conjuntas. O que é isso, gente? Veja bem, tem alguns autores estudando especificamente essa temática, que é como é importante o feedback de habilidades e competências. Vocês que fazem parte da trajetória de vida dos seus filhos, muitas vezes têm percepções riquíssimas sobre algumas competências, algumas habilidades, algumas formas de estar nas relações, algumas formas de realizar algumas tarefas. E muitas vezes não há um espaço para dividir isso. Participar junto com eles de pesquisas sobre as profissões. Às vezes você diz assim, o meu filho gostaria de fazer
alguma coisa na área de tecnologia, entra no site do Guia do Estudante, por exemplo, junto com ele, e busca informação de todas as profissões que estão relacionadas à tecnologia, o que é a engenharia da computação, qual é a diferença entre a engenharia da computação, sistemas da informação, a engenharia de software, qual é o objeto de trabalho de cada uma, qual é o público-alvo, qual é o contexto, quais são as áreas de atuação, certo? Quais são as especialidades? Então, olhar junto para poder ver, por exemplo, o engenheiro de computação, ele lida mais com hardware, né? O engenheiro, o cientista da computação, se ele trabalhar com programação, ele vai trabalhar mais com os softwares. Fazer essa distinção. Outra coisa importante também é não fazer muita cisão entre as áreas de interesse. Às vezes, os meninos têm interesse por áreas na área de, por exemplo, matérias relacionadas a exatas, né? Gosta de matemática, gosta de física. Aí vai fazer tecnologia, porque você gosta de exatas. Vai fazer alguma coisa na área das engenharias. Gente, e os engenheiros não precisam se relacionar com pessoas, não precisam ter habilidades comunicacionais. Essa segmentação que às vezes a gente faz, de fazê-los, não precisam trabalhar, por exemplo, em equipes, não precisam atender clientes. Essa segmentação que a gente faz de fazê-los olhar as escolhas pelas disciplinas pode ser um grande equívoco, né? E aí também a promoção de experiências, tá? Diferentes experiências. Às vezes a gente tem na nossa rede de apoio, na nossa rede social, pessoas que poderiam abrir seus espaços de trabalho para um dia com nossos filhos, um dia vivencial, no hospital, no escritório de direito, numa agência de publicidade, numa escola. Ele vai como observador, ele pode discutir as informações posteriormente. Tudo isso são ações instrumentais conjuntas. O suporte parental, as pesquisas mostram que está diretamente relacionado, estou terminando, pessoal, para abrir para as perguntas. A autoeficácia para a tomada de decisões. Então, o que é autoeficácia? É a capacidade de escolher com base naqueles aspectos que eu tenho realmente, que são recursos potenciais para o meu trajeto. E, inclusive, também lidar com, quando eu escolho algo com base nas minhas potencialidades, eu vou ter a condição também de lidar com as adversidades e com as crises do percurso, né? O suporte parental está diretamente relacionado com intenção e metas profissionais, a capacidade de elaborar metas profissionais, e essas pesquisas elas não estão só voltadas para quem está no ensino médio, também inclusive com universitários. Tem algumas pesquisas que mostram questionários onde os alunos, tanto do ensino médio como universitários, eles respondem a questionários descrevendo a percepção que eles têm sobre os pais no suporte parental. E a maioria dos resultados apontam que eles mostram essa forte correlação, que a percepção dos pais sobre as suas habilidades, sobre as suas competências, a capacidade de se comunicar em torno do tema, o apoio qualificado, funcionam como um estímulo a essa construção das metas profissionais, à autonomia, ao comportamento exploratório, ao desempenho escolar e à identidade vocacional, né? Que é o que se busca quando se vai em torno, quando a gente vai atrás de uma ajuda para a orientação profissional ou a orientação de carreira. Então, quando começar a trabalhar, né? A gente já falou um pouco disso, desde cedo.
toda e qualquer experiência de vida que promova a autopercepção, o autoconceito, a autoestima, refletir sobre o sentido das escolhas, a expressão e a percepção dos sentimentos nas situações, os enfrentamentos aos desafios. As famílias muito protetoras, por exemplo, às vezes diante das mudanças das rotinas escolares. Às vezes, eu costumo dizer, deixa que os meninos primeiro se inquietem, se queixem, queiram fazer uma reunião com a professora, com a coordenadora, coloquem suas vivências antes dos pais intermediarem. Deixa ver como é que eles lidam com as mudanças, que respostas eles vão dar. Se são respostas de recuo, se são respostas adaptativas, se são respostas criativas. Identificar também projeção de sonhos em relação com o autoconceito, né? Às vezes o menino começa a projetar desde cedo alguns sonhos, alguns projetos, e é importante que a gente não pode, mas compreenda que relação ele faz desses sonhos com o conceito que ele tem de si próprio, né? Por que ele está fazendo essa conexão? E aí também uma coisa importante é evitar os preconceitos e os pré-julgamentos, né? Para finalizar, a família na escolha profissional não tem como a gente participar sem se inserir neste valioso projeto de vida. É muito mais importante a gente ficar atento a como o trajeto está sendo percorrido do que onde o seu filho vai chegar, tá? Então vamos caminhar junto com como. Onde ele vai chegar em algum lugar, mas se a gente estiver construindo junto esse processo, não é porque tem 16, 17, 18 e que a gente já participou muito em outras etapas que a gente não tem mais uma função, muito pelo contrário. A função ela é redimensionada, mas ela precisa estar muito presente, muito viva, e é preciso sermos também muito criativos. O curso, como eu já falei, é uma porta de entrada e a carreira se constrói ao longo da vida com novas escolhas. E uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês é que a melhor herança que a gente tem para deixar para os nossos filhos, raiz, né, de um lado, e asas para voar. Muito obrigada pela participação de vocês, pela escuta até então. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a partilhar, o que vocês têm a perguntar. Desculpem se me estendi mais do que devia. Ótimo. Acho que a gente passou 5 minutinhos da hora programada. Acho que foi muito bom, muito Foi, rico. é porque a gente já começou com um atrasozinho, né? Estou de olho aqui no relógio. A sua fala tem uma importância muito grande. Eu acho que os pais que estão aí, pais e mães e responsáveis, pessoas que estão cuidando, né, da saúde mental já, né, dos jovens, a gente conversar sobre um tema desse, vem à tona toda uma proposta de cuidado mesmo, né, dos nossos jovens adolescentes que estão entrando aí para essa escolha a partir dessa, como você trouxe, não é a partir do ensino médio, terceiro ano, que vem aqui conversar sobre escolhas. Inclusive, a gente vem muito estudando e percebendo muito que a gente precisa dar, né, e um pouquinho mais voltar aí na assessoria das pessoas que precisam estar entrando ainda no ensino médio. Agora tem colégio já com pré-médio, que eu acho que é onde a gente pode estar ajudando. E aí há uma preocupação, né, Adriana, de que os meninos também fiquem muito ligados a essas nomenclaturas, por exemplo, pré-médio. E aí isso já ser um passo para uma vinculação excessiva com os instrumentos de avaliação e, com isso, haver um distanciamento dos critérios de escolha. Essa é a minha maior preocupação das nomenclaturas. Eu sei que as escolas têm a melhor das intenções em preparar, porque o sistema é esse. Agora, a gente, enquanto pais, estar atento se isso não está se sobrepondo e tomando uma dimensão maior do que essa ligação com o critério de escolha. Mas quero ouvir vocês. Tem perguntas por aí? A pergunta é de Andréa Figueiredo, tá joia? Ela Conheço pergunta... demais, amigona.
De que maneira posso identificar com mais clareza habilidades e competências que podem ser levadas em conta para a escolha profissional, para não resumir esse processo de escolha a uma segmentação, tal como Carol falou, fazer engenharia porque gosta de matérias de exatas? Uhum, certo. Então, de que maneira posso... A primeira parte da pergunta. De que maneira posso identificar... Posso. De que maneira posso identificar com mais clareza habilidades e competências que podem ser levadas em conta para a escolha profissional? Depende da hipótese de escolha do teu filho, tá? Então, assim, se ele está pensando numa determinada profissão, é importante, por exemplo, digamos que fosse a engenharia. Então, é importante não ficar restrito só a essa questão. Ele vai fazer engenharia porque gosta das matérias de exatas. Mas, assim, que tipo de engenharia? Por exemplo, começar a olhar um pouco para o que motiva ele na engenharia. É construir, é lidar com dados objetivos, é lidar com o projeto, é lidar também com equipes, porque na engenharia isso é importante. É lidar com, por exemplo, a engenharia civil, a engenharia elétrica. Eu já tive uma orientanda que, quando ela fez a pesquisa das várias engenharias, ela disse assim, a engenharia civil é algo que eu não gostaria por lidar com a infraestrutura de obras, a gestão de equipes dentro de obras. Eu gostaria, por exemplo, também não gostaria de trabalhar com a engenharia elétrica, porque o objeto de trabalho é mais subjetivo. Eu não palpo a energia, eu não palpo a eletricidade. Muito interessante isso. E eu gostaria de trabalhar com a engenharia mecânica, que ela agrega a execução e a elaboração e a execução de projetos, a gestão de equipe. A engenharia mecânica tem relação, por exemplo, com a engenharia de produção e os sistemas produtivos, mas eu também, na engenharia mecânica, encontro a possibilidade de criar. Né? Na engenharia mecânica, você tem a possibilidade de criar máquinas, de criar equipamentos para trabalhar também em contextos diversos. Eu conheço engenheiros mecânicos que trabalham na saúde, eu conheço engenheiros mecânicos que trabalham na área automobilística. Então, André, eu acho que o ponto de partida para não restringir é, primeiro, conhecer mais quais são os pontos de interesse e quais são as habilidades que ele acha que tem relação, não as matérias, mas as habilidades pessoais que ele acha que tem relação com a sua hipótese de escolha, e quais as habilidades que ele acha até que precisa desenvolver para alcançar ou para realizar esse projeto de escolha. É importante elencar, inclusive, o que é preciso desenvolver. Uma outra coisa importante também de ver são os elementos de rejeição. O que é que eu rejeito nessa profissão que eu hipotetizo? Eu rejeito a relação com o público-alvo, eu rejeito, às vezes ele, por exemplo, tem uma grande atração por uma profissão, muito mais pelo que o mercado de trabalho está ditando sobre ela, do que em função desse olhar que ele tem para as próprias habilidades e competências. Eu não sei se respondi, mas acho que é um ponto de partida. Tem alguma pergunta? Para identificar o ponto de partida, de identificar com clareza as habilidades e competências, é um processo. Eu acho que, né, vem sendo construído até para você identificar nos seus filhos. E dependendo também em que ano ele esteja, que idade, maturidade para isso, né? A maturidade da criança, do adolescente, identificar junto com os pais. Eu tenho pergunta aqui, Ana, mas mandaram pelo chat, eu vou ler para tu, tá? Tá. Deixa eu botar meu óculos. Muitas de nossas angústias, eu estou ceguinha, mas vamos lá. No primeiro, eu não sei se é no primeiro ano, né? É a total falta de maturidade ou a primeira escolha da maioria nessa fase. Eles não conseguem introspectar essa mudança com facilidade.
o meu filho ainda não demonstra nenhuma preocupação. Não sei se é no primeiro ano do ensino médio, é um comentário. Tem outra aqui. E quando o filho não demonstra interesse por nenhuma profissão, não fala, não encara com serenidade essa nova fase. Eu acho que agora é Renata Chaves, que ela agora Espera assinou. aí, uma de cada vez. Foi só Essa primeira pergunta. a primeira foi um comentário. E a segunda, Tá. o filho não demonstra interesse por nenhuma profissão, não fala e não encara com seriedade essa nova fase. Uhum. São... Eu acho que realmente assim, o grau de maturidade é uma coisa que você vai construindo, né, ao longo da vida. Não é o fato de ter entrado no ensino médio que já vai caracterizar também essa capacidade de se vincular com tudo que o ensino médio está propondo e também com esse universo da escolha. Isso. Às vezes, eu costumo dizer exatamente. Eu não sei se é que a primeira escolha. é, Acho que é isso. mas eu costumo dizer que às vezes as pessoas dizem até chegam no terceiro ano com um filho com dificuldade ainda no processo de escolha, referindo que tem um universo muito grande de interesses, ou referindo até que ainda não se preocupou com essa escolha, e os pais vão ficando muito apavorados. Eu costumo dizer que se não puder ser no terceiro ano, vai ser no ano seguinte. Às vezes as pessoas precisam viver o processo, podem viver o processo de orientação profissional e saem com um projeto de escolha, mas às vezes assim o interesse é maior do pai e da mãe ou da família do que deles próprios. Então acho que primeiro é importante também entender o que é que esse desinteresse representa, né? Por que é que ele está desinteressado por algo que é tão importante para a vida dele, que é começar a se aproximar ou se apropriar de elementos de escolha. Ele também faz isso com outras questões? Ou isso é algo dirigido apenas à questão profissional? E de que forma também ele lida com a autonomia, com as construções de vida, porque a escolha profissional será mais uma, né? Então, é importante olhar de forma mais macro para isso. E, Ana, tem uma coisa que é importante, que, assim, às vezes, esse desinteresse, se é lá no primeiro ano, tem um contexto. Se é no terceiro ano, tem outro. Tem a maturidade. Então, é uma coisa que precisa ser observada, né, pelos pais. Eu acho que por isso que a gente está aqui hoje, diante desse interesse. Em que momento de vida, né? Pronto, seu filho já tem com 11 anos, né? E aí você direciona e está junto. Vamos lá, tem mais outra perguntinha aqui. Eu não sei se é pergunta. Peraí, deixa eu só, em relação. Peraí, Adriana. Em Oi. relação à maturidade, deixa eu só fazer uma reflexão sobre isso. Porque maturidade é um conceito utilizado no senso comum, né? Que a gente fala de maturidade de uma forma geral. Maturidade está no senso comum, às vezes, muito associado à adequação. Fulana é madura, minha filha é madura, ou seja, é como se ela tivesse que dar respostas mais precoces do que a idade que ela tem, ou então que ela tivesse que ter sempre muito ajustamento às diferentes situações. Tem a maturidade que é colocada no senso comum e a maturidade no sentido psicológico envolve também tudo isso. Mas a maturidade a gente pode pensar assim, hoje, em adequação da resposta para o objetivo presente. Então, tem maturidade para escolher, tem maturidade para eleger critérios de escolha. De que forma eu posso ajudá-lo a eleger esses critérios? Certo? Tem maturidade, não tem maturidade para escolher, não está pensando sobre isso. Então, vamos começar a aquecê-lo, fazendo esse percurso junto com ele, desenvolvendo ações relacionadas à pesquisa, fazendo uma relação de habilidades e competências que vem se mostrando ao longo da vida. Às vezes a pessoa gostava muito de ler, gostava muito de escrever, e está até com algumas habilidades engavetadas, né? Então, vamos fazer também um olhar mais retrospectivo para fazer um aquecimento para esse envolvimento, porque nem sempre o fato de estar envolvido e engajado, isso às vezes o bom aluno e aquele que tem muito compromisso com o desempenho,
Ele está envolvido e engajado, mas ele não está com a maturidade para escolher. Então, a maturidade é algo que envolve uma série de elementos e para desenvolver né? precisa a gente conhecer, né? Na tua Então, acho internet. que isso começa... É, Minha internet... Foi, eu acho que deu uma cortada aí na tua fala final. Acho que, mas não sei se ficou claro. Acho que não comprometeu, não, pelo menos para mim. Mas voltou. Voltou. Eu tenho mais uma pergunta e tem uma pessoa que quer falar, acho que é Milu. Deixa eu ler essa pergunta que a gente abre para a Milu, tá certo? Tá. Oi, Ana e Adri. Eu sou Fernanda. A minha filha ainda não definiu suas escolhas e eu queria saber de vocês como e aonde eu poderia apresentar para elas o detalhe das profissões e quais as faculdades que apresentem. A gente usa muito, né? Eu acho que são os dois guias, que é o guia de carreira e o guia do estudante. Não sei se a Ana quer falar um pouquinho, por causa do tempo, se a gente entra muito do acesso, né? A gente não tem tempo aqui agora, né? Mas, assim, você quiser, você pode enviar um e-mail para a gente, pode enviar também. Meu telefone é 991652878. Pode enviar um WhatsApp. Porque, assim, é importante... os guias, eles são recursos exploratórios. Mas é importante ver se apenas com recursos exploratórios ela já consegue fazer uma escolha. Entende? Às vezes tem uma série de elementos aí nesse percurso que precisam ser incluídos para poder favorecer, de fato, a escolha. Isso. Agora... Passa a palavra para a Milu. Só um minutinho, que eu acho que a pessoa da pergunta anterior fez algum comentário, só para a gente fechar. A filha que não sabe o que quer fazer no primeiro ano mesmo. Você falou da questão da maturidade. Então, ainda tem um longo percurso pela frente. O guia de carreira e o guia do estudante podem começar a iluminar um pouco o campo, assim, podem dar dicas e subsídios para alguns cenários. Eu queria agora que abrisse, puder. Lucas, tu abre para Milu, por favor, é o de Malu Megali. Joia, Adri. Estou abrindo agora o microfone de Milu e aí você pode ficar à vontade para fazer as perguntas e as considerações que achar necessário, tá joia? Tá. Acho que não. Abriu. Oi, Adriana. Obrigada por esse finzinho de tarde delicioso. Uma delícia a conversa. Deixa eu falar uma coisa. Vou ter você aqui. Que essa coisa do filho escolher a profissão e o que é que ele vai ser, meu Deus, e por aí vai. Ele vai ser advogado porque o pai. Malu gosta de dança, então vai ser vai escolher humanas e tal. Mas eu acho que hoje em dia existem tantas profissões que a gente faz, não tem ideia ainda do que pode ser, do que pode acontecer. São tantas coisas novas que eu acho que esse trabalho de vocês ajuda infinitamente a gente, pais que não sabem, na verdade, a gente conhece a engenharia, o direito, a medicina e tal, mas hoje tem tanta coisa nova que você falou, engenharia tem 1 milhão de coisas dentro. Então, eu acho que o trabalho de vocês é extremamente importante para a gente poder, até a gente abrir a mente, saber quais são as possibilidades que o meu filho pode ter hoje, né? Porque são tantas coisas que a gente não tem nem ideia do que o filho pode ser, né? E a gente pode terminar direcionando para um lugar que está errado, que não é essa a escolha. Então, eu acho que a gente devia procurar mais. Se tem essa oportunidade toda, que na época da gente não tinha no máximo um teste vocacional feito na escola. Quando se tinha alguma coisa, né? Que você marcava X e quer dizer, você vai fazer, né? Ô, Milu, na verdade, hoje em dia a gente vê que o que a gente fez foi um inventário de interesses. Não era um teste vocacional. A gente era aplicado um inventário de interesses. Hoje está muito claro. E assim, eu acho que os filhos deviam realmente passar por sei lá, eu não sei como é que fala. Apesar da Adriana ser minha cunhada, a gente fica... Olha. Não
sei se é uma consulta, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que não é uma obrigação, mas é uma necessidade hoje em dia das crianças entenderem quais são as profissões. Estarem no momento entenderem... pensando sobre, né? Exatamente. Parar um minuto do dia e dizer, não, o meu leque é esse aqui, as minhas habilidades são essas, por que caminho eu vou seguir? Porque eles realmente escolhem muito, muito novos, né? As profissões, eles são muito novos. Isso. E já tem SSA no primeiro ano e é aquela agonia. Eu não sou muito de cobrar, não, mas assim, mas chega uma hora que você precisa dar um encaminhamento e ajudar seu filho a procurar. Exatamente. Então, eu acho que é essencial o trabalho que vocês fazem. Massa, muito legal. Eu acho que Milu, é o caminho. Também, vê, Milu, é por isso que também é tão importante que os próprios pais comecem a, junto com eles, a formular essa rede. Porque todas as profissões novas, elas têm base em alguma. Então, por exemplo, se hoje nós temos sistemas da informação, se hoje nós temos algumas pernas que vieram, por exemplo, da informática, a gente poder também ter junto com eles essa rede, né? E compreender como é que elas se articulam, qual é a diferença e quais são as interseções, para eles começarem a ampliar as perspectivas, ao invés de também segmentar nessa coisa de que eu tenho que fazer o que está dentro do rol de profissões do futuro, quando na realidade já são profissões do presente, né? Profissões que estão contextualizadas no presente. Outra grande falácia, eu acho, outro grande equívoco, é a gente se preocupar apenas, assim, focar muito nessa questão da substituição do humano, do homem, pelo robô. Algumas profissões, algumas funções serão substituídas e já são, por conta dos processos de automação, sim. Porém, tudo aquilo que dependerá da análise humana e da comunicação humana será substituído de alguma forma. Vai haver mais interação, cada vez mais, entre nós humanos e os instrumentos tecnológicos. Se não fossem eles, não estaríamos aqui hoje, né? Verdade. Mas eu acredito muito mais na interação e, inclusive, numa capacitação melhor e mais específica deste homem para operar as máquinas. E além das faculdades, do que você vai ser, eu acho que assim, o que a Ana trouxe muito durante hoje a apresentação é o autoconhecimento, porque aí, quando vai chegar a hora da escolha, vai estar fundamentado ali, né? Os critérios. Então, isso é um processo, né? Eu queria ler, mas eu não sei se Milu tem mais alguma coisa. Estou preparada. Obrigada, viu, amor? Eu tenho aqui algumas perguntas, mas assim, já para acho que finalizar, sabe, Ana? Isso. Porque eu acho que quem não conseguir pode falar diretamente pelo WhatsApp da gente, que tem no Instagram. Nosso Instagram tem o contato, para quem não conhece pessoalmente a gente, né? Adri, deixa eu só te interromper aqui, que uma pessoa falou comigo no particular, não sei se vocês conhecem, Ana Lima, ela queria entrar aqui com vídeo e com o áudio para fazer uma pergunta e interagir com a gente. Vou passar a bola para ela. Maravilha, Ana, estava sentindo a sua falta. Não, vocês estão me ouvindo? Sim, eu vi que você estava presente desde o início, agora eu queria ver sua carinha mesmo. Tá aparecendo, eu acho que eu precisei sair e entrar de novo, porque, enfim, não entendi aqui direito a ferramenta. Então, eu saí, acho que só um minutinho, perdi o final do último comentário. Mas o que eu queria falar é que, assim, primeiro é uma angústia muito grande de pais e mães orientar os filhos nesse momento. Eu tenho um filho no 3º ano, tenho outro que vai se formar agora também, porque o meu maior questionamento, eu imagino que seja a dúvida de vocês também, é assim, talvez eles estejam estudando e se formando para trabalhar com coisas que não existem hoje, que muita gente fala. E aí, isso me dá um certo anseio e, às vezes, eu acho que passo... Peraí, que não existem ainda no presente? Isso, funções que não existem ainda. Eles podem até começar a trabalhar com alguma coisa agora, mas que vai mudar
radicalmente que vai sofrer uma disrupção muito grande. E aí eu cito isso como o meu próprio caso. Eu me formei em comunicação social e jornalismo e, enfim, eu queria fazer assessoria de imprensa e hoje eu trabalho com um negócio totalmente diferente porque não existia o digital, não é? E aí, como é que a gente pode aconselhar os filhos da gente nesse momento sem gerar uma ansiedade tão grande? Eu acho que, assim como você, se você quiser, deixa seu vídeo ativo, que é melhor que a gente se olha. Assim como você pôde percorrer todo esse trajeto e hoje, pisando num step, num degrau de cada vez, você percorreu todo esse trajeto e nem imaginava que hoje você tivesse mergulhada no mundo digital como você está, né? É ansiedade pura dos pais pensarem que eles vão ter que trabalhar com coisas completamente distintas das que eles hoje estão se preparando, do que hoje significa a estrutura do curso deles. É muita ansiedade mesmo, porque o que é que vai acontecer? Vai haver um processo de qualificação gradativa para essas novas funções e novas escolhas serão feitas. Talvez há 15, 20 anos atrás você nunca imaginasse que pudesse dar tão certo a sua parceria com a publicidade, como hoje dá, né? A sua inserção no mundo digital, como hoje assim é o carro-chefe. Então, essa capacidade adaptativa, essa plasticidade de criar, de construir, de incorporar novos elementos e novas ferramentas para a formação, isso vai acontecendo gradativamente, sabe? Então, se ele tem uma boa identificação com o objeto de trabalho, ele vai, e com o cenário no qual ele está mergulhado, como você tem, eu vivo isso de perto, eu vivo a sua paixão pelo que você faz de perto, gradativamente ele vai incorporar elementos e novas funções que têm relação com essa estrutura ou não. Ele vai também migrar para áreas afins, né? A gente tem que sempre partir do princípio que novas escolhas serão realizadas. Isso, e assim, Ana Lima. E Ana, tem uma coisa assim, eu sou psicóloga, né? De formação e o meu percurso, né? Não é porque teve a era digital e as mudanças, mas a minha intervenção vai mudando com o tempo e a gente vai se atualizando e a carreira vai sendo, né, qualificada aí. Eu acho que isso é um crescimento. Eu falo de novo do processo, né, que a gente passa. Entendi, pessoal. Obrigada. Obrigada a você, Ana. Obrigada a você. Ana Carolina, e a gente está já com, assim, o uma hora tempo e 20. Estourado. Eu acho que é importante só finalizar. Tem 2 pessoas que comentaram aqui. Eu acho que é importante a gente dar um feedback. Vamos lá. A pessoa que já tinha feito a pergunta perguntou: você poderia repetir o nome do livro? Se não me engano, Não você... é o livro. É o site. Não é o livro. É o site Guia do Estudante e o Guia de Carreira. São 2 sites que armazenam muitas informações sobre diferentes profissões, áreas de atuação, mercado de trabalho. Não é um livro. É bem legal o site para estar, né, junto com os filhos, fazendo essa pesquisa das profissões. É bem, bem legal. A próxima pergunta é de Carol da Fonte, a primeira a entrar. Não, acho que Ionara foi a primeira. Super fiel. Obrigadíssima, Carol e Adriana. Aí, Carol. Oi, Carol e Adri. As minhas adolescentes estão no 1º ano e no 8º. Qual é o melhor momento para dar início ao trabalho com vocês? Eu acho que percorrendo esse caminho com elas, de mais aproximação, de mais apoio qualificado, como a gente viu no encontro de hoje, de pesquisa também já nos sites, e de fazer também essa correlação de interesses com características de personalidade, com competências.
já são alguns ensaios bem importantes, são recursos de aquecimento preparatório. Se você percebe que no segundo ano, depois de algumas vivências, porque a grande questão é passar o nono ano, o primeiro, o segundo, sem se falar sobre o tema, sem se trabalhar, sem se inserir. Tem uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar quando eu estava falando das ações instrumentais, além das pesquisas e das visitas a alguns cenários profissionais, às vezes os adolescentes têm interesses por temas diversos e a gente pode promover cursos online e eles começarem a ver o que é que eles vivenciam naquela... Por exemplo, eu tive uma cliente que ela fez um curso de redação jornalística e era um curso só introdutório, que ela queria pesquisar um pouco mais sobre jornalismo. Um outro curso que ela fez foi de design, também online. Essa menina teve uma experiência interessantíssima, porque ela voltou depois de entrar no quarto período de Direito, fez um trajeto assim de volta, era uma aluna brilhante, teve a coragem de interromper e dizer que queria um trabalho de orientação profissional, chegou no consultório, participou de grupos junto com pessoas que estavam no terceiro ano, escolhendo pela primeira vez, pôde dividir toda a realidade dela, e era uma pessoa que até tinha passado por pesquisas e uma vivência com ações conjuntas com os pais, especialmente o pai dela era muito atuante, mas isso não imunizou, nem impediu que ela entrasse numa faculdade, num curso universitário e tivesse que fazer um caminho de volta. Saiu com um novo projeto de escolha para arquitetura. Feliz da vida. Inclusive, ela pôde, durante o processo, fundamentar com todos os critérios de rejeição em relação ao trajeto que ela tinha percorrido. Os elementos de rejeição são muito importantes, né? Por exemplo, ela tinha um desejo muito grande de trabalhar com a escrita, a leitura dentro do direito, mas quando ela começou a se amparar especificamente na legislação e que ficou sem liberdade poética nessa construção, na construção das peças, por exemplo, isso começou a dar um desânimo muito grande. Ela começou também a observar como é que ela reagia às situações, às diferentes situações de estágio. Era uma pessoa engajadíssima como aluna no ensino médio, tinha uma facilidade enorme de dar conta também das disciplinas teóricas no curso de Direito, porém, uma desmobilização enorme no estágio, e ela estava fazendo num escritório, assim, bastante conceituado, que trazia muito boas referências para ela. Então, eu acho, Carol, que o ponto de partida já pode ser dado em relação a muitos engajamentos e a pensar muito em escolha hoje relacionado a características de personalidade, a habilidades, esse olhar mais para dentro, para não ir muito para fora nesse momento, para mercado, profissões em alta, o que vai ser no século XXI, porque aí há um distanciamento muito grande desse olhar para dentro. E aí elas ainda têm tempo para isso. Para se submeter ao processo, que são 7 encontros, mais uma entrevista de devolução, se houver necessidade, é interessante que já aconteça no segundo ano. Tá certo? Porque aí já houve uma série de vivências que vão ser bem utilizadas e bem agregadas no processo. E, Ana, o que é importante também, Carol, eu acho que aí, para a gente fechar a pergunta de Carol, tem a ver com o Milu já falou um pouquinho, né? Bajulou a cunhada, mas, enfim, a questão do processo, Carol explicou, e a gente tem algumas ações pontuais, e uma das... A gente começou agora com o webinar, que eu acho que isso vai continuar no nosso propósito, enquanto orienta, mas a gente tem um workshop que já acontece 2 vezes por ano, né? Por enquanto. E aí, esse workshop, a partir do 9º ano, né? Os jovens participam, e aí é o pontapé deles. Tanto que qual o ponto de partida, né? E com eles em específico, é um workshop de 2 horas, 2 horas e meia, onde a gente faz geralmente no primeiro semestre e no segundo semestre. O próximo é em agosto. Sensibilização.
É uma Isso. sensibilização para eles começarem a pensar no que é relevante para um processo de escolha. É diferente do trajeto que eles percorrem no processo de orientação, que aí é participar de uma série de vivências para reunir elementos para uma tomada de decisão. O workshop funciona só como uma sensibilização. É ótimo para os meninos do 9º ano, do primeiro, inclusive para trabalhar essas correlações que envolvem os diferentes critérios. Tá certo? Bem, gente, vamos ficar por aqui hoje. Se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos nos despedir. Agradecer demais a presença de vocês, a participação, essa interação. E eu me comprometo a fazer alguns eventos ao ano através de webinar, porque eu acho que foi um desafio que a quarentena nos propôs, mas assim, foi prazerosíssimo, foi fácil de prático. A gente pode escolher temas distintos, foi fácil de divulgar, foi fácil de construir. A plataforma, assim, realmente, o Zoom é uma boa plataforma para esse tipo de situação. Para ter sido uma estreia, eu acho que a experiência foi bem positiva. E, assim, aproximar-se também da nossa população através de reflexões que são relevantes e que podem construir pontes para a realidade, né, de vocês aí fora. Ana, Ana e Adri, eu queria complementar só com uma coisa. Como assessor de comunicação da Orienta, não podia deixar de lembrar a todo mundo que se inscreveu, que participou, de seguir as redes sociais da Orienta. A gente vem colocando um conteúdo já há um tempo muito interessante, tanto para os pais quanto para os jovens. Então, para vocês que participaram aqui, seguir seria muito importante também para valorizar o trabalho que a gente vem desenvolvendo e também para os próprios meninos que estão diante da primeira escolha profissional, já que a gente fala muito sobre o universo das profissões. E aí, me colocando como ouvinte e participante também desse webinar, já que eu pude ouvir as contribuições de vocês, aproveito aqui para, em nome de todas as pessoas, parabenizar você, Ana, e você, Adri, pelo rico conteúdo. Eu acho que foi fundamental. Algumas pessoas já vieram até falar comigo pelo WhatsApp, a gente também vê aqui pelo chat, sobre a importância de a gente trabalhar esse conteúdo, tanto para os pais quanto para os jovens. Então, deixo aqui o meu parabéns e, em nome de todo mundo que participou, deixar o muito obrigado. Obrigada a você, Lu. Para vocês, gente. Beijo no coração. Que a gente tenhamos uma boa travessia de volta aí ao mundo real. Tá certo? Que seja breve tudo isso. Um beijo grande. Obrigada, beijo. Bons filhotes de vocês. Tchau, tchau. Tchau a todos.